Olá, muito obrigado por assistir esse vídeo, obrigado por prestigiar o canal. Para você que está chegando agora nesse canal, nós falamos sobre carros, sobre motos, sobre música boa e sobre tudo o que essas coisas envolvem, todo o lifestyle de tudo isso. Gente, hoje um dia de chuva aqui no interior de São Paulo. Vocês me desculpem se o som não tiver grande coisa, né? Eu tô gravando, como a maior parte das vezes, no meu Ford Ka 1997. É um carro velho, não é um carro antigo. Eu resolvi gravar esse vídeo, gente, pelo seguinte. Conversei com alguns amigos esse final de semana e ficou uma questão persistente ali durante algumas horas que a gente conversou. Meu pai tinha uma frase, uma frase que diz: a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. O que eu quero dizer com isso? Quem acompanhou os anos 70, os anos 80, o início da indústria verdadeiramente automotiva no Brasil nos anos 50, final dos anos 50, percebeu que até ali, no começo dos anos 2000, a indústria produzia, tanto em automóveis quanto em motocicletas, modelos icônicos, modelos inesquecíveis. O pessoal da chamada geração X, que nasceu ali entre a segunda metade dos anos 60 até 1980 mais ou menos, que, aliás, é uma geração que pouca gente fala, né? A minha geração. Esse pessoal sonhava, mas sonhava mesmo, com carros como o Dodge Charger e Dodge Dart, Maverick GT, Opala SS, Diplomata, as Caravan, os Gol GTS GTI, Cadete GS GSI, Escort XR3. Isso para citar apenas os esportivos dessas décadas. E embora a maioria de vocês talvez esteja pensando: pô, mas isso aí era tudo carro caro na época, porque realmente eram carros caríssimos para a época. Mas esses carros tinham uma coisa em comum com qualquer outro carro muito mais barato que eles. A mesma dificuldade que você ia encontrar em termos de manutenção de um Corcel GT, por exemplo, você ia encontrar no Maverick GT. Óbvio que o Maverick GT, por ter motor V8, você ia gastar um pouco mais numa troca de óleo, nos freios, no consumo, mas a dificuldade, a complexidade mecânica desses carros era quase nenhuma. Para se ter uma ideia, até meados dos anos 90, se você pegar um manual de qualquer carro dessa época, você vai encontrar curiosidades como, por exemplo, como regular as folgas das válvulas do cabeçote. Você vai encontrar curiosidades como, por exemplo, como adiantar ou atrasar o ponto de ignição, como regular e limpar o carburador. E antes que alguém fale: pô, mas o cara tá viajando, o cara é nostálgico e tal, eu não sou contra a tecnologia. Acontece que a tecnologia tem que ser acessível.
O que isso quer dizer? Todo mundo já deve ter ouvido falar de uma coisa na indústria que chama obsolescência programada. O que é obsolescência programada? Imagina que você é uma montadora de veículo. Você vai oferecer uma garantia para o seu produto de 5 anos. Ou seja, o seu produto atualmente tem que durar 5 anos. Não é que depois de 5 anos, 100 mil quilômetros, sei lá, o carro vai começar a se desfragmentar. Não é isso. Mas pequenos componentes, um botão de vidro elétrico, um difusor de ar, uma coisinha menor, um fusível, isso aí não precisa ser mais o melhor que tiver, porque ninguém tá nem aí para qualidade, porque hoje existe a tal obsolescência programada em qualquer montador, qualquer um, simplesmente por uma questão de custo. Alguns carros hoje em dia custam 190 mil reais, por exemplo, e pasmem, embora eles tenham 2 lanternas traseiras, eles só têm uma luz de ré, para economizar. Uma lâmpada e um circuito de luz de ré para as 2 lanternas custa centavos para uma montadora, mas elas querem lucrar até esses pequenos centavos. Então, por que começou essa conversa com os meus amigos lá? Porque um amigo meu comprou um SUV de mais ou menos 60 mil, um carro usado, obviamente, e teve que mexer em algumas coisas na suspensão e trocar os pneus, e recebeu um orçamento de pouquinho mais de 10 mil reais. E agora o cara tá odiando o carro, porque, puta, eu nunca pensei em ter um carro de 60 mil, e quando eu tenho que gastar 10 pau entre pneu e suspensão. Proporcionalmente parece um valor alto, porque se você comparar isso com o meu Ford Ka, por exemplo, se você tiver que trocar pneus e toda a suspensão dianteira e traseira, você vai gastar aproximadamente 3 mil reais, não vai gastar 10, porque a manutenção dele teoricamente é mais barata. Só que nós estamos falando de um carro de menos de 10 mil. Então proporcionalmente ainda assim é caro de manter, sim. Porque você imagina, você gasta aí 3 mil de pneu e suspensão, você gasta mais 1.000 de embreagem, já são 4. Se é um carro de 10, já são 40% do carro. Então o que acontece? A manutenção do carro comum ao brasileiro está ficando cada vez mais cara. Por quê? Porque hoje em dia não tem nada simples mais. Tudo é complexo, tudo é caro, tudo é difícil de fazer. Eu vou precisar trocar o servofreio, o hidrovácuo, como chamem como quiser, da minha EcoSport. Tem uma EcoSport 2011 automática 2.0 e eu vou precisar fazer a troca do assistente de freio, o hidrovácuo ou servofreio, é o nome correto. O que eu vou gastar entre peça e mão de obra nesse carro vai dar aproximadamente 1.000 a 1.200 reais. Sabe por que a mão de obra é tão cara? Porque você já viu a dificuldade para tirar o servofreio dessa EcoSport?
É muito ruim de tirar, não tem espaço para nada. Se fosse na década de 80, um Opala, um Dodge, um carro dessa época, você consegue tirar fácil ali, porque o acesso é fácil. Então não precisaria pagar R$500 de mão de obra. Hoje não, hoje tudo é apertado, tudo exige ferramenta especial. Se você pegar um carro com injeção direta, então a máquina para limpeza e equalização de bico de injeção direta custa mais de 200 mil, uma máquina boa. Então o mecânico também não é tão culpado assim, porque ele também precisa de equipamentos. Isso custa dinheiro. Qual é a fonte de receita do mecânico? O cliente. Você tem um carro um pouco mais novo, com uma tecnologia diferenciada, cara, sinto muito, você vai ter que pagar pela manutenção. Então, a questão toda que eu estou tentando abordar nesse vídeo é o seguinte: será que realmente a tecnologia tem nos ajudado? Compensa um custo de manutenção tão alto só para eu ter uma telinha a mais, para eu ter um espelhamento de Android, de iOS, sei lá? Eu estou usando isso como exemplos aleatórios, né? Eu vi esses dias uma moto BMW que o cara teve um prejuízo de R$1.000 por causa da troca de um pneu. E o prejuízo não foi pelo pneu, foi porque na hora da troca, essa BMW tem um sensor de pressão dos pneus que fica ali na parte interna do bico, calibração da roda. E o mecânico borracheiro acabou não atentando para isso, quebrou o sensor, deu mais de R$1.000 um sensor novo. A moto vai funcionar sem o sensor? Vai andar normal, só que você vai perder essa informação no painel. Ah, mas isso garante a segurança e tal. É verdade, garante uma certa segurança. Mas e os motociclistas que não têm esse recurso? Eu, por exemplo, tenho uma CB300 2011. Ela não tem sensor de pressão dos pneus. Como que eu vou fazer para viajar 30 km todo dia para ir trabalhar sem o sensor de pressão? Eu vou montar na minha moto, vou funcionar a moto e vou trabalhar. Eu não preciso de um sensor de pressão no pneu. Eu posso, a cada momento que eu quiser, ir lá e verificar se o pneu ainda está calibrado. Ou fazer como eu faço uma vez por semana, calibrar o pneu, os pneus, né? E tentar manter a manutenção da moto em ordem. Então, sabe, tem uma certa dificuldade hoje em dia com tanta tecnologia, porque a tecnologia não é mais tão acessível. Você realmente acredita que um carro como o Kwid, se não tinha, ele nem tem tanto recurso eletrônico assim, mas você acha que ele deveria custar R$70.000, um pouco mais de 70 mil, no modelo básico? Então fica a questão para reflexão de vocês. Será que a gente não está caçando vento, indo atrás de coisa muito nova e muito complexa e cheia de frescura, né? Então é isso, gente. Tô chegando na minha cidade aqui, debaixo do pé d'água lascado. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você curtiu, deixe o seu curtir. Se
você não curtiu, dê o seu não curtir. Se você acha que esse conteúdo vai ser interessante para alguém, compartilhe. Se você não acha relevante e não gosta de alguém, compartilha para irritar essa pessoa. Tá bom, gente? É isso. A gente vai se falando. Até o próximo vídeo.